Graça e paz, muita paz, verdadeira paz de Cristo Jesus para você e para sua família. Eu sou a pastora Sirlene Fonseca Maciel e trago mais um vídeo da série Mulheres da Bíblia. Vamos meditar hoje no livro de Juízes. Juízes, no capítulo 8 e o versículo 30. E Gideão teve 70 filhos que saíram de seus lombos, porquanto tinha muitas mulheres. E é dessas mulheres que nós vamos meditar aqui hoje. As mulheres de Gideão. E no versículo seguinte também trata de uma outra mulher de Gideão, porém concubina. O versículo 31. Juízes 8, 31. E sua concubina que vivia em Siquém, Siquém significa ombro, lhe deu também um filho, ao qual chamou Abimeleque. E Abimeleque significa meu pai é rei. As mulheres de Gideão moravam em Ofra, em Gileade. E quem era Gideão? A Bíblia não menciona o nome dessas mulheres, de nenhuma delas, nem mesmo da concubina. Alguns historiadores mencionam o nome dessa concubina como Druma, mas a Bíblia de fato não menciona o nome dela e nenhuma das mulheres de Gideão. Mas por que Gideão tinha tantas mulheres? Observemos um pouquinho o contexto em que ele vivia para entendermos melhor. Gideão era da tribo de Manassés. Manassés tinha saído do Egito e já tinha conquistado a terra de Canaã, morando em Canaã. Já tinha muitos anos que tinham tomado posse daquelas terras, mas Gideão, ele com suas mulheres estavam ali servindo a Deus, temendo a Deus, porém de forma muito restrita. O povo estava assolado, o povo estava novamente sendo escravos de muitos inimigos que havia ficado naquele lugar. Aquele povo estava escravizando o povo de Deus ao ponto de não deixar que eles tivessem liberdade para plantar e para colher o seu alimento e sobrevivência. Eram escravos, vivendo na sua própria terra. Gideão, então, todos já sabem que era um homem muito corajoso. Ele vai malhar o seu trigo em um lugar que os inimigos não imaginavam, no lagar, onde se trabalhava vinho, uvas. E ele vai em um lugar pequeno, no lagar, era um lugar restrito para uvas, mas ele estava ali com o seu trigo e precisava de muito esforço. Era um homem corajoso. Ali, nenhum dos seus inimigos podia alcançá-lo e ele conseguiria trazer o trigo e sustentar a sua família. Era propósito de Deus de que ele tivesse muitos filhos, por isso tinha muitas esposas, para que o povo de Deus pudesse aumentar em quantidade, em números, e assim esse povo fosse servindo a Deus e servisse de exemplo para aquela nação de Israel, para todas as pessoas que estavam ali, que viviam naquelas terras. Mas o povo estava escravizado, o povo de Deus tinha se afastado. Então Deus aparece a Gideão, o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala que ele é varão valoroso e o levanta, o fortalece e faz com que ele vai lutar contra aqueles midianitas que estavam escravizando, tomando o alimento do povo de Deus. E a Bíblia diz que Gideão vai com apenas 300 corajosos e luta contra aquele povo dos midianitas a Bíblia diz que eles eram numerosos. Por isso escravizava o povo de Deus. Ao que ponto esse povo de Deus estava vivendo? E aí Gideão, confiando em Deus,
Deus dá sinais claros que ele venceria, e ele foi, e a Bíblia diz que ele foi vencedor, conquistou e trouxe a vitória de uma forma muito linda e estratégica. E as suas esposas, então, eram mulheres de oração. Essas esposas de Gideão não ficaram ali simplesmente sem um compromisso de orar e buscar a face de Deus em favor de seu esposo, que foi para a guerra lutar em favor da família, em favor do povo de Deus. Com certeza eram mulheres que estavam temendo a Deus. A Bíblia diz que Gideão, claro que acompanhado da sua família, da sua casa, dessas mulheres que viviam com ele, ele fez comida para o anjo do Senhor quando o anjo o visitou, para dizer que ele era corajoso, que tinha agradado dele, do temor dele ao Senhor, do esforço dele, da coragem dele em lutar pela sua família, em lutar pelo povo de Deus. Então ele fez comida e serviu, e a palavra do Senhor diz que o anjo comeu. Que coisa linda! Era então uma família que temia a Deus. Era uma família que servia ao Senhor. Os anos se passam e olha só o que acontece. Gideão é vencedor, conquista ali os despojos dos midianitas, ele ganha todo o ouro, tudo ali, todas aquelas riquezas, passa para Gideão. E o povo o constitui como um líder, como um juiz, como um grande sacerdote, como um homem de respeito, extraordinário, porque ele lutou. Deus foi com ele e ele foi vencedor e o povo teve paz. A Bíblia diz que por cerca de 40 anos, o povo de Deus prosperou com paz, com bonança, podendo trabalhar e podendo comer e podendo desfrutar de seus trabalhos. E ficaram ricos. Gideão ficou rico com suas esposas e seus 70 filhos. É o versículo que eu acabei de ler. 70 filhos de Gideão com as suas mulheres e um filho com uma cananeia, uma concubina da cidade de Siquém. E olha que a gente já viu isso por aqui. Ter filhos com alguém que não está no propósito de Deus, lá na frente pode trazer duras consequências. Porém, Gideão foi próspero, com muita paz, e a Bíblia diz que ele viveu farto de dias. Viveu muito, a longevidade satisfatória. Mas quando ele morreu, as suas esposas e seus filhos começaram a perder a referência em Deus. Pararam de buscar a face do Senhor. Pararam de buscar a Deus e começaram a ser influenciadas pelos deuses das pessoas que começavam a vir de mansinho, começava a influenciar, interferir naquelas famílias, e essas mulheres e os seus filhos se afastaram de Deus por causa ali das suas riquezas, por causa da idolatria, começaram a achar que tudo era normal, conviver com deuses e a servir outros deuses, passaram a achar que era normal. Que tristeza! Se esqueceram totalmente daquilo que Deus fizera por tantos anos. Saíram os seus pais, saíram da escravidão lá do Egito, com mão forte Deus os tirou e os levou para ali. Eles eram donos daquela terra, mas eles não sabiam desfrutar do que era deles e começaram a ser influenciados por deuses pagãos daquele lugar. Se afastam de Deus, seus filhos se afastam de Deus. Eu fico aqui a imaginar, mulheres, nos dias de hoje, qual tem sido a sua referência? Se seu esposo é um homem que teme a Deus, serve de referência para você, te ajuda a servir no ministério, servindo a Deus de forma que estão caminhando para o sucesso da família, servindo a Deus. Se porventura não ter esta referência na tua vida, você continua sendo esteio no seu lar para seus filhos?
como seria a sua atitude? Buscaria a Deus de forma maior? E se Deus der riqueza para você e para seu esposo, vocês passarem assim de um momento para outro a ter riquezas extraordinárias, bonança, fartura, serão da mesma forma tementes a Deus com referência ou se esquecerão de Deus? Tem pessoas que infelizmente não podem ter, porque se afastam de Deus. As riquezas se afastam. Mas tem pessoas que podem ter riqueza, pode não ter, não importa a situação, sempre estão mais perto de Deus. Essas mulheres de Gideão, com as riquezas, com o luxo, com tudo que elas possuíam, com todo o ouro, com toda a prata, com todo o status que elas estavam vivendo, depois que Gideão morre, elas se esquecem totalmente de buscar a Deus. Quem sabe com tantos afazeres, com tantas coisas por fazer, tantos compromissos terrenos, se esqueceram do principal, que era buscar a face de Deus. Mas indo um pouco mais adiante, o filho da concubina, que nós lemos no versículo seguinte, vou até fazer menção aqui nesse versículo novamente, está em Juízes, no capítulo 8, o versículo 31, e sua concubina, que vivia em Siquém, lhe deu um filho chamado Abimeleque. Esse filho, quando se tornou grande, seu pai já havia falecido, Gideão já havia falecido, começa a nascer dentro do coração dele o desejo maior ainda de ter. Não se contentava com o que ele já tinha, ele queria mais. Ele era um líder ali na cidade de Siquém por parte da sua mãe cananeia, mas ele queria reinar sozinho e colocou dentro do seu coração algo maligno, matar os seus 70 irmãos, ou seja, 69, com ele era 70. E ele foi até a cidade ali onde estava residindo os filhos de Gideão, da linhagem de Manassés, com suas mulheres israelitas, estavam ali morando nessa cidade de Ofra e eles foram atacados. Olha as brechas, se afastaram de Deus, pararam de buscar a face do Senhor, então Deus permite essa trágica situação acontecer. Abimeleque sai de Siquém e vai até este lugar chamado Ofra e mata todos os seus irmãos. Mata seus irmãos, a Bíblia diz que mata 70 pessoas que estavam reunidas em um lugar com uma pedra. Abimeleque os mata. Eita, coisa triste, que falta de amor, que prepotência, arrogância, ganância pelo poder, ganância pelo ter. E a Bíblia diz que ele convenceu as pessoas de Siquém, as pessoas da sua cidade, para ficarem a favor dele, que ele reinaria sobre todos. O povo de Siquém o apoia e ainda lhe dá ouro, lhe dá riquezas. Mas isso durou pouco, por 3 anos apenas. Ao fim dos 3 anos, o povo de Siquém viram que estavam sendo escravizados também por Abimeleque, que era da sua terra mesmo. Então eles se revoltam e destronam ele. Já havia constituído ele como um príncipe, como um rei, mas eles mesmo desistiram disso e o destronaram. Nesse momento, Abimeleque não aceita. Esse filho dessa concubina se revolta, então ele propõe no seu coração matar todas as pessoas de Siquém. Olha o quanto foi a maldade desse homem. Além de matar os seus irmãos, todos os seus meio-irmãos por parte de pai, ele agora mata todas as pessoas de Siquém. Uma certa minoria, 1000 pessoas, se refugia em uma torre. Abimeleque, de forma malvada, arruma pessoas para ir com ele ao pé da torre, coloca fogo, e a Bíblia diz que mais 1000 mulheres e homens são mortos nessa torre. Não satisfeito, a Bíblia diz que Abimeleque resolve então
sitiar outra cidade. E essa cidade está registrada aqui no capítulo 9, no versículo 52, em Tebes. Ele ataca Tebes, outra cidade que estava ali próxima de Siquém, com o mesmo propósito de matar as pessoas dessa cidade. E a Bíblia diz que essas pessoas se refugiam também em uma torre alta, uma torre forte. E nessa torre sobe ali uma mulher corajosa e ela influencia outras mulheres a subir para essa torre e outros homens. E a Bíblia diz que quando Abimeleque chega ao pé dessa torre, nesta outra cidade chamada Tebes, quando ele se coloca ali à porta para colocar fogo novamente na torre, a Bíblia diz que uma mulher, não diz o nome dela, mas é uma mulher com uma coragem, com uma força e destemida, ela então pega uma pedra lá de cima e arremete sobre Abimeleque, na cabeça de Abimeleque. A Bíblia diz que quando Abimeleque percebeu que estava morrendo, ainda conseguiu falar algo para o seu pajem de arma que estava ao seu lado. Disse: por favor, pegue a sua espada e me mate, para que as pessoas não venham a falar que eu fui morto por uma mulher. Só que, infelizmente, de fato ele morreria mesmo, já estava falecendo com o seu crânio rachado. E o pajem de arma obedece, lança a espada sobre ele e ali naquele mesmo lugar ele veio a falecer. Mas a Bíblia diz que quem o matou de fato foi uma mulher, com uma pedra lá de cima da torre. Olha só, nada é por acaso. Abimeleque matou os seus 70 irmãos, sobrando apenas um, chamado Jotã, o mais novo. Somente ele, porque ele fugiu. Com uma pedra ele matou os seus 70 irmãos. Mas com uma única pedra também, ele foi morto pelas mãos de uma mulher. Está aqui no capítulo 9 e o versículo 52. E saiu Abimeleque à torre e pelejou contra ela e chegou junto à porta da torre para queimá-la. Versículo 53. Porém, uma mulher lançou de cima parte de uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça de Abimeleque e rompeu-lhe o crânio. Ah, que coisa maravilhosa é quando tem alguém com coragem, com ousadia, com força, crendo que Deus é quem dá vitória. É quando nós confiamos que Deus é o nosso refúgio. Torre alta, torre forte, poderosa, nos leva a nos refugiarmos em Cristo. Ele é o nosso refúgio. É somente nele que podemos ser guardados, refugiados e sermos livres das mãos de Satanás. Abimeleque aqui é um tipo de Satanás, do inimigo das nossas almas, que está lutando para matar o povo de Deus. Nós temos por direito viver aqui nessa terra porque Deus nos gerou e nos colocou aqui. Mas o inimigo, que é invasor, atrevido, está aí nos afrontando com forças espirituais malignas, trazendo tristezas, aflições para o povo de Deus. Mas a todos que se refugiarem em Cristo, somos salvos, somos fortalecidos e temos vida. E seremos salvos eternamente de uma vez por todas das mãos do inimigo das nossas almas. Que esta palavra sirva de despertamento e de experiência para que nós, como mulheres, tomemos atitude hoje de buscar a face do Senhor. Olha só o que estamos vivendo neste momento. Estamos vivendo isolamento social, decretos para que as igrejas sejam fechadas. Não se pode ter cultos livremente nas igrejas. Ao que ponto estamos vivendo? Muito semelhante ao tempo que esse povo viveu, escravizados em suas próprias terras.
não é diferente, mas que nós podemos nos acordar e buscar a face do Senhor, pedindo, Senhor, misericórdia, livramento, para que nós possamos ter direito a comer o pão do nosso próprio trabalho, não sejamos impedidos a trabalhar, como estava sendo Gideão naquela época e as suas mulheres, mas buscaram a face do Senhor. E Deus ouviu e se agradou da atitude e lutou em favor daquele povo, em favor de Gideão e sua família, e todo o povo se beneficiou daquela vitória. 40 anos de paz e de vitória, de bonança, de fartura. Mas infelizmente essas mulheres se esqueceram de Deus. Com o passar do tempo, as riquezas, a luxúria fez com que elas se afastassem de Deus. Não deixemos ser influenciadas pelas riquezas do mundo, pelo status, pelo ter. Não sejamos influenciados por isso, pela ganância do status social, das riquezas aqui deste mundo. Isso é passageiro, mas a nossa alma é eterna e precisamos prestar conta diante de Deus. Por isso, enquanto temos vida, façamos a diferença. Não nos conformemos com essas coisas do mundo, mas preguemos palavras de esperança, de vida, somente em Cristo Jesus. Só Ele é a nossa esperança. Dias aqui neste mundo, para que possamos achar que possa melhorar, somente em Deus. Se o povo se humilhar e buscar a face do Senhor, a palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14 que Ele ouvirá e Ele sarará a nossa terra. É tempo de buscar a face do Senhor. É tempo de nos humilharmos. É tempo de toda a humanidade se voltar a buscar a face de Deus. Assim Deus ouvirá o nosso clamor, com humildade nos rendermos a Ele. Então Ele nos perdoará a nossa nação. Precisamos orar pedindo perdão ao Senhor pelas nossas falhas familiares, falhas de cidades, estados, nação. E o Senhor perdoando, então seremos sarados e teremos paz. Mas fora de Deus não teremos paz, somente aflição. Ao ponto de chegarmos a dizer: Senhor, não dá mais para viver dessa forma que estamos vivendo, não dá mais. Mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Uma mulher que deixou registrado aqui no capítulo 9 de Juízes fez a diferença nos seus dias. Com coragem, ousadia e autoridade de Deus, arremeteu ali a pedra contra o inimigo e o matou. E tornaram a ter liberdade de paz, liberdade social, de viver, de trabalhar. Assim nós podemos fazer a diferença. Mulheres, nós somos conhecidas como mulheres de atitude, de oração, mulheres que oram, mulheres que têm intimidade com Deus. É tempo de fazer esse momento de clamor e clamarmos ao Senhor em favor da humanidade. Deus é misericordioso e poderoso e está conosco para nos dar vitória. E essa é a vontade de Deus. Deus não quer que o homem sofra, que a mulher sofra. Deus quer que o homem viva dignamente com seu trabalho. Mas estamos sendo impedidos nesses tempos. Mas o Senhor pode todas as coisas em nossas vidas. Com Ele somos vitoriosos. Aprendamos com esses exemplos dessas mulheres de Gideão. Aprendamos com a busca dessa mulher em lutar por liberdade, em lutar contra o inimigo das nossas almas e buscar refrigério em Cristo, a nossa torre alta e forte e poderosa, que está conosco e luta por nós, e Deus não perde batalha. Amém? Que esta palavra venha de encontro ao teu coração, e eu quero orar com você.
Pai querido, graças te damos por esta palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração neste dia. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, falar de forma mais poderosa, com vida, com renovo, com alegria, com paz e com forças a cada pessoa que estiver ao alcance desse vídeo. Seja vitorioso, seja vitoriosa em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e tua família e que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas aqui no meu canal, Pastora Sirlene Fonseca Maciel. Deus te abençoe.